Se você está pensando em bloquear ou mandar mensagem, já começou errado. Respira e presta atenção. Não bloqueia, não manda mensagem, não faz absolutamente nada agora. Porque tudo que você quer fazer nesse momento não é estratégia, é emoção descontrolada. E eu sei exatamente o que está aí dentro. Uma parte só quer bloquear para dar uma lição, para mostrar que ficou com raiva, para fazer a pessoa sentir. Outra parte quer correr atrás, mandar um textão, explicar tudo, tirar esse peso do peito. Só que deixa eu te dar a verdade nua. Os dois caminhos te colocam na mesma posição, por baixo. Bloquear parece atitude forte, mas não é. É reação. É você dizendo, sem falar, isso aqui me afetou mais do que eu queria admitir. E quando a pessoa percebe isso, e ela percebe, você entrega o controle. Sem contar que você fecha a porta. Se amanhã ela quiser voltar, conversar, correr atrás, não consegue. Você mesmo matou a chance. E pior, dependendo do contexto, você ainda passa como alguém instável, que não soube lidar com o próprio emocional. Agora mandar mensagem, aí você se afunda de vez. Porque não importa o quanto você tente justificar, no fundo é perseguição. É você tentando ser ouvido por alguém que, nesse momento, escolheu se afastar. E isso derruba seu valor na hora. Você começa a implorar atenção sem perceber. Fica esperando resposta, olhando o celular, criando expectativa, enquanto a outra pessoa decide se te responde ou não. Olha o nível disso. E quanto mais você fala, pior fica. Você se expõe, perde o mistério, fala coisas que depois podem ser usadas contra você, e quando percebe, já se arrependeu. Então esquece isso. De verdade. Nem bloqueia. Nem corre atrás. Porque existe um caminho muito mais forte que isso. Só que quase ninguém tem disciplina para seguir. E é aqui que o jogo vira. O nome disso é Código do Silêncio. Mas não esse silêncio fraco, de quem fica sumido sofrendo e esperando. Isso aí só destrói você por dentro. Eu tô falando de um silêncio consciente. Um silêncio que reposiciona você. Porque enquanto você tá aí pensando em fazer alguma coisa, a jogada mais forte é justamente não fazer nada impulsivo. É sair da dinâmica. É parar de reagir. É tirar sua energia dali e trazer ela de volta para você. E aqui vai o ponto que pouca gente entende. Silêncio não é ausência. Silêncio é poder quando você sabe usar. Porque enquanto você tá calado, a mente da outra pessoa começa a falar. Mas isso só funciona se for de verdade. Se você parar agora, olhar para a situação e tiver coragem de fazer o que a maioria não faz. Então deixa eu te perguntar, de forma bem direta. Você vai continuar agindo no impulso e se colocando na posição de quem corre atrás? Ou vai ter coragem de ficar em silêncio, recuperar seu valor e virar o jogo de verdade? Se isso bateu em você, comenta aqui, eu escolho o silêncio. Quero ver quem realmente entendeu o nível disso. Vou ser direto contigo, como um amigo que quer te ver sair dessa de verdade. Você vai aplicar o código do silêncio. Mas tira da cabeça essa ideia errada de ficar esperando. Por que esperar olhando o celular, vendo se a pessoa visualizou, imaginando o cenário? Isso aí vai te destruir por dentro. Vai acabar com tua autoestima aos poucos, e quando você perceber, já virou refém da situação. Você não espera assistindo, você espera vivendo. Grava isso. Porque o jogo muda quando você para de girar em torno da pessoa e volta a girar em torno de você. O que você vai fazer agora é viver, e viver forte, em silêncio. E quando eu falo silêncio, não é sumir sofrendo não. É silêncio com postura. É você não bloquear, porque quem bloqueia está reagindo. Mas também não correr atrás, porque quem corre atrás está se diminuindo. Você simplesmente para de alimentar a dinâmica. A porta fica ali, meio aberta, mas você não chama ninguém para entrar. Se a pessoa quiser, ela vem. Mas você não se move 1 centímetro. E enquanto isso, você vive. Só que aqui vem a parte que pouca gente faz de verdade. Viver de forma tão intensa que o impacto disso bate do outro lado, mesmo sem você falar nada. Porque silêncio não é vazio, silêncio é direção. É você tirando sua energia de onde não te valoriza, e colocando onde te fortalece. E essa direção agora é você. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui separa quem fala de quem realmente faz. O primeiro pilar é o silêncio total. Isso significa, você não inicia contato. Nenhum. Ah, mas deu vontade. Segura. Vontade não é estratégia. Se não existe filho, trabalho ou algo obrigatório, então é zero contato mesmo. Nada de mensagem, nada de ligação,
Nada de reagir em rede social, nada de ficar dando sinal de vida. Você some da dinâmica. Agora, se existe necessidade real, aí é silêncio adaptado. Você fala o básico, resolve o que tem que resolver e sai. Sem emoção, sem esticar conversa, sem abrir brecha. É direto, frio e limpo. O segundo pilar é onde o jogo começa a virar de verdade, vida poderosa. Porque enquanto você está em silêncio com a pessoa, sua vida não pode estar parada. Se você fica parado, você afunda. Então você se movimenta. Corpo, mente, rotina, ambiente, tudo. Você começa a criar uma versão sua que não depende mais daquela situação. Novos hábitos, novas pessoas, novos lugares, novas metas. A palavra aqui é evolução. Porque enquanto você está aí pensando nela, você precisa virar alguém que não precisa mais pensar. E isso só acontece quando sua vida começa a andar para frente de verdade. E aí vem o terceiro pilar, que é onde o impacto começa a aparecer, visibilidade natural. Mas calma, isso não é no começo. No começo, você se recolhe mesmo. Some, organiza sua cabeça, fortalece sua base. Depois, naturalmente, você volta a aparecer. Sem forçar, sem indireta, sem teatrinho. Você só tá ali, bem. E isso mexe. Porque não é sobre provar nada para a pessoa. É sobre você estar vivendo num nível que não precisa provar nada para ninguém. Você vira prioridade na sua própria vida. E é exatamente isso que muda tudo. Porque enquanto você não faz isso, você acha que está aplicando silêncio, mas na verdade está só jogando joguinho emocional. E isso só empurra a pessoa mais para longe. Agora deixa eu te perguntar de forma bem direta. Você vai continuar preso nesse ciclo, reagindo, correndo atrás, se desgastando, ou vai ter disciplina para fazer o que quase ninguém faz e realmente virar esse jogo? Se você entendeu o peso disso aqui, comenta, agora eu entendi. Quero ver quem realmente está pronto para fazer, e não só ouvir. O código do silêncio funciona porque equilibra tudo. A porta não está fechada, como no bloqueio. Você não está correndo atrás, como nas mensagens. E ao mesmo tempo, você está vivendo bem. É como aquele princípio. O segredo não é correr atrás das borboletas. É cuidar do seu jardim. E quando você cuida do seu jardim, o impacto acontece. Com o tempo, que aqui é seu aliado. Tempo e espaço trabalham a seu favor. O erro da maioria das pessoas é achar que o tempo joga contra. Mas não joga. O tempo, quando bem usado, joga por você. Agora presta atenção. Se você quer que o código do silêncio funcione de verdade, você precisa parar de se sabotar. Não adianta querer resultado fazendo metade do que tem que ser feito. Ou você entra nisso de verdade, ou nem começa. A primeira coisa, para de arrumar desculpa para mandar mensagem. Ah, mas eu só queria falar isso. Não, não queria. Você queria aliviar a sua ansiedade. E toda vez que você faz isso, você entrega poder de bandeja. Então grava isso. Você não toma iniciativa. Nenhuma. A não ser que exista uma necessidade real, tipo filhos ou algo que não tem como evitar. Fora isso, é silêncio. Simples assim. E tem diferença, tá? Ou você tá em silêncio total, que é zero contato mesmo, ou você tá no silêncio adaptado, falando só o básico do básico. Mas o que não pode é ficar nesse meio termo ridículo, onde você diz que tá em silêncio mas vive puxando assunto disfarçado. Isso não é estratégia. Isso é fraqueza emocional. Agora outra coisa que a maioria erra feio, quando a pessoa volta a falar. Porque ela vai voltar. Só que aí você estraga tudo sendo o mesmo de antes. Responde na hora, todo empolgado, como se nada tivesse acontecido. Aí acabou. Você voltou para a posição de sempre. Se a pessoa vier, você responde, mas com controle. Sem pressa, sem desespero, sem aquele entusiasmo carente. Você vira aquela presença tranquila, firme. Não prolonga assunto, não força conexão. Deixa a outra pessoa investir. Quem quer, corre atrás. Quem não quer, dá migalha. E já que eu falei disso, para de se alimentar de migalha. Uma mensagem aleatória não significa saudade. Um oi, sumido não é declaração de amor. Na maioria das vezes, é só teste. E se você reage como se fosse algo grande, você se rebaixa sozinho. Agora sobre rede social. Presta atenção nisso porque aqui muita gente faz besteira. Você não bloqueia, não apaga, não fica se escondendo. Mas também não fica postando indireta ou tentando provocar reação.
Isso é coisa de quem ainda está preso emocionalmente. Você vive a sua vida. E quando chegar o momento certo, isso aparece naturalmente. Sem teatro. Sem forçar. Quem quiser ver, vai ver. Outra coisa que pode ferrar tudo: envolver outras pessoas. Mandar recado por amigo, ficar desabafando demais, deixando sua história rodar por aí, isso só te enfraquece. Porque distorcem tudo. Quando você fala demais, perde controle da situação. Então segura a língua. Nem todo mundo precisa saber o que você está passando. E agora vem um ponto que pouca gente tem maturidade para aceitar: tempo. Você quer resultado rápido. Quer que a pessoa sinta falta amanhã. Só que não funciona assim. O tempo aqui é seu aliado, mas só se você parar de lutar contra ele. Cada história tem um tempo. E quando você tenta acelerar, você só estraga o processo. Enquanto isso, você tem que fazer a única coisa que realmente muda o jogo: evoluir. E não é papo motivacional, não. É prático. Cuida de você de verdade, não só por fora, mas como alguém que decidiu se reconstruir. Treina, se arruma, melhora sua aparência, não para provar nada para ninguém, mas porque cada pequena evolução no seu corpo vai lembrando sua mente de quem você pode ser. É sobre olhar no espelho e não ver mais alguém quebrado, mas alguém que está voltando mais forte. Volta a viver. Sai de casa, respira outros ambientes, encontra gente, ri de novo, mesmo que no começo seja forçado. Porque ficar parado só alimenta essa obsessão que te prende na mesma dor, no mesmo pensamento, na mesma pessoa. Anda pra frente. Foca na sua vida, no seu trabalho, nos seus projetos. Cresce, produz, constrói. Porque enquanto você tá parado pensando em quem foi embora, a vida tá passando, e você merece muito mais do que ficar preso nisso. Mas acima de tudo, trabalha o que ninguém vê. Porque se você continua o mesmo por dentro, com as mesmas feridas, os mesmos padrões, a mesma dependência, não adianta mudar nada por fora. A mudança real é silenciosa, mas é ela que sustenta tudo. E é quando você muda por dentro, que o mundo lá fora começa a te tratar diferente. No final das contas, o que você está fazendo aqui não é fazer a pessoa voltar. É virar alguém que não precisa correr atrás de ninguém. E quando você chega nesse nível, aí sim o jogo muda. Porque enquanto você está aí pensando nela, chega uma hora que é ela que começa a pensar em você. Agora eu vou te falar a parte que ninguém te explica direito, e é aqui que o jogo começa a virar de verdade. Quando você aplica o silêncio do jeito certo, sem desespero, sem joguinho, sem ficar se sabotando, a primeira coisa que acontece do outro lado não é saudade, é curiosidade. A pessoa começa a se perguntar o que está acontecendo com você. Porque você sumiu da forma errada antes, correndo atrás, reagindo, e agora, de repente, não. Só que essa curiosidade não para aí. Ela começa a virar uma coisa muito mais forte: reavaliação. A pessoa começa a olhar para você de outro jeito. Aquela imagem antiga que ela tinha, de você disponível, previsível, fácil de acessar, começa a quebrar. Porque agora você está vivendo, está em paz, está evoluindo, e não está mais agindo como antes. E quando essa narrativa quebra, entra o ponto mais forte de todos: o medo real de te perder. Não é joguinho, não é ego. É aquele momento em que a pessoa percebe que você pode seguir em frente de verdade, e que talvez tenha cometido um erro grande. Sabe por que isso acontece? Porque você não está mais ali disponível. Você não está perseguindo. Você não está tentando provar nada. Você está vivendo. E aí bate: caramba, eu posso perder essa pessoa de vez. E é exatamente aqui que vem o tal movimento de decisão. A pessoa ou toma atitude, ou tenta te puxar de volta do jeito errado. E presta atenção nisso, porque isso aqui separa quem recupera o controle de quem perde tudo de novo. Nem toda mensagem significa que a pessoa voltou. Muitas vezes, ela só joga uma isca. Uma mensagem boba, um oi, um teste, para ver se você ainda está ali, pronto para reagir. E se você morde isso, acabou. Você volta para a posição de sempre. Agora, se a pessoa vier do jeito certo, investindo de verdade, demonstrando intenção, quebrando orgulho, aí sim você pode começar a abrir espaço. Devagar, no seu ritmo. E aqui entram as regras que você não pode quebrar de jeito nenhum. Primeiro, você não demonstra que era isso que você queria, e isso aqui exige mais controle do que parece. Porque por dentro, eu sei, você sente um alívio. O coração acelera. Vem aquela vontade de responder na hora, de mostrar que ainda se importa, de finalmente ter uma brecha para reconectar.
Mas é exatamente aí que muita gente destrói tudo. Porque no momento em que você se empolga demais, responde como antes, entrega emoção sem filtro, você apaga tudo que construiu em silêncio. Na hora, a pessoa não vê a sua evolução. Ela vê o seu passado. Ela lembra exatamente de quem você era. Alguém disponível demais. Alguém que girava em torno da situação. Alguém que precisava daquela resposta. E aí o jogo volta pro mesmo lugar. Então segura. Sente o que você tiver que sentir. Mas não entrega. Você não precisa provar que queria isso. Você não precisa mostrar alívio. Você não precisa correr para responder. Porque agora é diferente. Agora você não reage. Você escolhe. E essa diferença, por mais sutil que pareça, é o que separa quem repete o ciclo de quem realmente vira o jogo. Segundo, deixa a pessoa se esforçar. E aqui é onde você precisa ter sangue frio. Porque eu sei, quando a pessoa aparece, dá vontade de engatar conversa, puxar assunto, aproveitar a chance, não deixar morrer. Mas é exatamente isso que te coloca de volta no lugar de sempre. Você responde, sim, mas com calma, com presença, com postura, sem pressa, sem ansiedade, sem tentar segurar a conversa sozinho como se tudo dependesse de você. Porque presta atenção nisso, se só você sustenta, nunca foi recíproco. Então para de carregar algo que não é só seu. Quem veio, que invista. Quem quer de verdade, se movimenta. E no começo isso vai te dar uma sensação estranha, quase um desconforto. Parece que você está perdendo a chance, que se você não fizer algo, vai acabar. Mas a verdade é o contrário. Pela primeira vez, você está saindo do papel de quem corre atrás, e dando espaço para outra pessoa mostrar quem ela realmente é. Se ela quiser, ela vai se esforçar. Se não quiser, você finalmente para de se enganar. E isso, por mais que doa no começo, é o que te liberta. Terceiro, mantenha o seu ritmo, e aqui é onde muita gente se perde sem perceber. Não começa a responder na hora. Não larga tudo para responder. Não se adapta ao tempo da pessoa como se a sua vida girasse em torno disso. Porque toda vez que você faz isso, você está mandando uma mensagem silenciosa. Eu continuo disponível para você do mesmo jeito de antes. E aí sabe o que acontece? Nada muda. A pessoa volta a te tratar como sempre tratou. Sem prioridade. Sem urgência. Como alguém que vai estar ali, independente de qualquer coisa. E isso dói depois, porque você acha que está fazendo certo. Mas na verdade está se colocando de novo no mesmo lugar que te machucou. Então segura. Respira antes de responder. Vive sua vida. Não abandona o que você está fazendo só porque a pessoa apareceu. Você não responde quando ela quer. Você responde quando faz sentido para você. Porque agora é diferente. Agora você não está mais tentando ser escolhido. Você está se posicionando como alguém que precisa ser valorizado. E isso começa nas pequenas atitudes, como ter controle até na hora de responder uma simples mensagem. Quarto, e isso aqui é básico, mas mesmo assim muita gente destrói tudo exatamente aqui. Você não fala sobre o silêncio. Você não explica o que fez, não justifica, não entra nesse assunto. Você não chega dizendo eu fiquei em silêncio por isso, eu quis me afastar por causa daquilo. Nada disso. Você vive o silêncio, mas não comenta sobre ele. E eu sei que dá vontade. Dá vontade de explicar, de mostrar que você mudou, de fazer a pessoa entender tudo que você passou, tudo que você pensou, tudo que você viveu nesse tempo. Mas presta atenção, no momento em que você começa a explicar demais, você sai da posição de poder e volta para a posição de quem está tentando ser compreendido. E quem tenta se explicar demais, no fundo ainda está buscando validação. O silêncio que te fortaleceu não foi o que você falou. Foi o que você segurou. Foi o controle que você teve quando ninguém estava vendo. Foi a decisão de não reagir, de não correr atrás, de não se expor. Então por que você entregaria tudo isso agora? Em forma de explicação? Quem mudou de verdade, não precisa anunciar. As pessoas percebem. Na sua postura. No seu tempo. Na forma como você responde. Ou até na forma como você não responde. É simples. O que tem valor não precisa ser explicado. Precisa ser sentido. E o seu silêncio só tem impacto porque ele não é declarado. Ele é vivido. Então guarda isso. O que te deu poder, você não precisa explicar para ninguém. Você só precisa sustentar. Agora deixa eu te falar a real, olho no olho. Isso aqui funciona, mas só para quem tem controle emocional. Porque o maior erro não é a estratégia. É não ter força para sustentar ela. Então me responde com sinceridade.
Quando a pessoa aparecer, você vai manter a postura, ou vai voltar a ser quem ela já conhecia. Se isso bateu em você de verdade, comenta: dessa vez eu não vou estragar. E se você quer parar de repetir os mesmos erros e começar a agir com estratégia de verdade, se inscreve no canal. Porque aqui, cada passo é pensado. Cada movimento tem propósito. E cada evolução acontece em silêncio.